Boa noite, pessoal. Vou fazer a apresentação, coube a mim, então, explicar um pouco sobre essa atividade coletiva. Assim que vai entrando novos integrantes, vão participando, ok? Eu vou fazer uma apresentação. Vocês me confirmam se está aparecendo. Está aparecendo? Porque o cara ele pode deixar a porta aberta lá e o cara faz isso. Ei, pessoal, eu preciso que vocês me confirmem. Sim, Fernando, está aparecendo. Sim. Ok. Professora então, Maria... Aparecendo. Só um pouquinho, Fernando. Professora Maria Tereza, Oi. seu microfone está aberto, minha amiga. Muito obrigado. Então, olha só, pessoal, eu só olho a apresentação, eu não consigo ver vocês, então qualquer coisa, por favor, me interrompam, tá bom? Eu vou ser bem objetivo. A proposta, então, de uma atividade coletiva, nesses tempos de distanciamento social, a gente está presenciando agora uma segunda onda, ou uma primeira onda muito grande, que não acaba nunca. Enfim, acho que é o momento da gente resguardarmos e para mantermos muito a saúde nossa e dos nossos queridos, né? Então, a nossa proposta é elaborar uma coletânea de artigos, um título provisório, História da Educação no Rio Grande do Sul, 25 anos de ASF, entre memórias, trajetórias e perspectivas. Bom, essa justificativa surge, então, essa proposição a partir de que não tivemos a possibilidade de ter o evento que se realizaria em Pelotas, né, neste ano, e para tentarmos, então, nos aproximarmos e mantermos os vínculos que a gente tem durante essa longa trajetória de 25 anos da associação, nós pensamos, então, elaborar um e-book. Bom, além de celebrar esse vigor e essa maturidade da associação, né, a gente gostaria de enaltecer um pouquinho a iniciativa dos membros fundadores, fazer uma rememoração da atuação desses membros efetivos e dos ativos, dar visibilidade aos grupos e às linhas de pesquisas que tanto atuam nos encontros, né, organizar um panorama das comunicações que foram apresentadas e analisar algumas demandas e preocupações que sempre estiveram no decorrer desses 25 anos e estão registradas em atas das assembleias que tivemos. Bom, e entre outras ideias que possam surgir. Aqui a gente vai fazer um levantamento de algumas sessões, né, algumas propostas, e daí cabe, então, aos interessados verificar onde se encaixa, com quem gostaria de efetivamente trabalhar, né? Bom, de imediato é importante dizer que a gente está trabalhando com a possibilidade de realizar essa coletânea através de duas editoras, a editora FI ou a editora Edux. Bom, os preços são muito parecidos entre essas duas editoras. O e-book, tanto na Edux quanto na FI, ele tem livre acesso, né? Eu acho que isso aí é importante para aumentar o alcance da publicação. Nas duas editoras, a impressão é sob encomenda, ok? Só que a Edux, ela se propôs a fazer a impressão sobre um preço de custo, diferente do preço da FI, que é o preço do material físico da FI é meio alto, né? Então, o que a gente está convergindo é talvez que o livro seja obtido pela Edux, ok? Os custos da versão digital, ou seja, da elaboração do e-book, a princípio seria partilhado entre os organizadores da obra, tá? Como é uma obra que não tem um número limite de páginas, a gente pode acabar dividindo em 2 ou mais volumes, tá? Dependendo, então, da participação dos interessados. Outra questão interessante na Edux é que a gente pode montar um grupo de cotas, né, para obter as versões impressas, né, ou então, um exemplo é inserir o valor
da edição física na inscrição do próximo evento. Assim, todo mundo teria o acesso à versão digital e também acesso à edição física. Mas isso são só exemplos, ok? Por se tratar de uma atividade coletiva, ela vai ser mais democrática possível, mais dialogada possível, ok? Bom, quais são as sessões propostas, então, para fazer esse e-book? Aqui eu coloquei 8 possibilidades, mas eu estou destacando uma, né, que efetivamente acho que a gente teria que ir atrás dessa aí, tá? Mas então, como exemplos de sessões, poderia-se fazer um balanço historiográfico a partir dos cadernos de resumos e dos anais dos eventos, a análise das atas de assembleias, a apresentação de cada grupo de pesquisa ou de linha, né? Incluindo, então, centros de documentações, acervos. Alguns grupos de pesquisa já têm um artigo publicado sobre a apresentação do seu grupo. De repente, poderia investir um pouquinho mais e reeditar daí agora na forma de e-book, tá? Porque a gente não está pedindo nada inédito, né? Então, uma quarta sessão poderia ser um balanço historiográfico das defesas de teses e dissertações de cada grupo de pesquisa, está ligado à ASF, então, sei lá, o CIE produziu, fazer um alinhamento do que tem defendido de teses e dissertações dentro dessas linhas de pesquisa, tá? Bom, aqui acho que vem um item que é importantíssimo, que seria a elaboração de entrevistas com os membros fundadores e pesquisadores associados que ao longo da trajetória da ASF foram efetivos e operantes. E depois eu vou apresentar uma relação de nomes, enfim, e já são nomes que serão muito rememorados no próximo evento, que espero que seja presencial, enfim, em 2021. Bom, daí caso haja interesse, e eu lembro aqui um pouco da professora Maria Helena, que ela já deu algumas entrevistas, então não sei se seria o caso de fazer uma nova entrevista, mas existe a possibilidade de uma escrita, uma narrativa de si, ou um ensaio de ego-história, algumas rememorações pessoais ou em grupo. Então, um texto que não precisa ser uma entrevista, mas pode ser algo elaborado até mesmo pelo próprio membro fundador, enfim. A possibilidade de escrever alguma carta de agradecimento, se alguém tiver interesse, orientando, alguma coisa assim, de fazer uma carta de agradecimento, ou um ensaio fotográfico, se disponibilizar de imagens de eventos da ASF, acho que também é interessante. O blog da ASF, ele não tem esse recurso de manter imagens, né? Então, acho que também é algo para a gente se pensar dos próximos eventos, de disponibilizar um local para as pessoas enviarem fotos, ok? Bom, olhando então um pouquinho sobre a fundação da ASF, foi lá na Unicinos, e aqui ficou Unisnos, desculpem o erro de digitação, de 1995, e o processo de organização dos primeiros encontros, eu destaquei aqui 11 nomes, e eu vou ficar devendo alguns, né, mas que são nomes potenciais para se fazer entrevistas, ou algum exercício de ego-história, enfim. Então, seria mais ou menos nesses sujeitos que a gente poderia procurar entrevistar, tá? Me perdoem se eu faltei com algum nome importante, tá? Depois vocês, na conversa que a gente teve, vocês podem contribuir destacando outros nomes. Bom, sobre os grupos de pesquisa, aqui eu destaquei 7 grupos de pesquisas que são atuantes dentro dos encontros da ASF, e também é interessante se vocês tiverem outros grupos de pesquisa e pudessem convidá-los, enfim, para ampliar, tá? Então, temos 2 grupos da UFPEL, um grupo da UX, outro da URGS, um da Unicinos, um da Unipampa e um da Unesc, que a Jeane Rabelo sempre participa e traz seus alunos, enfim, né? Acho que também é importante
se fez importante dentro dessa trajetória dos 25 anos. Bom, aqui eu já estou disponibilizando alguns materiais como fonte para pesquisar, então, que seriam onde estão alocados as atas e os anais. Os anais eu encontrei nessa publicação do professor Claudemir, em que ele faz um estudo sobre as atas. Então, ele tem todo esse conjunto de atas disponíveis. O blog da ASF tem algumas informações, né, sobre essa trajetória, e o repositório Tatu, mantido lá pelo Alessandro, ele tem quase que todos os anais dos encontros, tá? Algumas informações importantes, então, dessa proposta coletiva, tá? Eu vou receber, assim, os primeiros e-mails, mas depois a gente vai montar uma plataforma no Google Groups para organizar, no Google Docs, para deixar todo esse material disponível, tá? Mas, num primeiro momento, vem para mim, poderiam mandar para fazer essa organização, tá? O mais importante nesse momento seria pensar, os pesquisadores pensarem e conversarem com seu grupo de pesquisa o que estão interessados em elaborar. Se é uma entrevista, se é uma publicação sobre o grupo de pesquisa, se é um balanço historiográfico, se é um balanço sobre as teses e dissertações, enfim. E a gente não está pedindo apenas um desses itens, né? É liberado, não tem um limite de autores também, e nem de coautores dentro da coletânea. A única coisa que a gente pede é, assim, que as participações sejam ativas. Realmente, quem for assinar o artigo, o capítulo, enfim, que tenha trabalhado, né? Então, a ideia é que até a primeira semana de janeiro envie um possível título e um pequeno resumo, só destacando qual é o objetivo da sua pesquisa e qual seria o formato. Vai ser entrevista, vai ser um ensaio fotográfico, né? Explicar um pouquinho o que seria, tá? O texto completo, ele deveria ser enviado, então, até 31 de julho de 2021. Então, tem prazo suficiente para trabalhar nessa pesquisa, ainda que se inicie. A fonte, ela está disponível toda online. Eu sei que as entrevistas hoje podem ser feitas através de várias maneiras, não precisa, a gente pode fazer entrevistas gravadas, e que nem esse formato que a gente está tendo aqui, e além de entrevistas por escrito, né? Bom, daí depois a gente vai organizar, vai solicitar algumas notas biográficas, algumas informações, tá? A próxima reunião coletiva daí, essa roda de conversa, ela seria no início de janeiro, onde ali a gente já teria um esqueleto realmente de todo a coletânea, e ali a gente poderia evitar com que saísse duplicadas. Por quê? Como a coletânea ela tem um foco, que seria os 25 anos da ASF, é muito comum que se repita algumas informações. Então, acho que é o momento da gente ser criativo, né? E ter essas reuniões compartilhadas para não ter recorrências que atrapalhem a leitura ou que deixem uma leitura não muito interessante, né? Bom, então o cumprimento dos prazos é algo que deve ser respeitado, tá? Bom, quais seriam as normativas para a publicação? Essas normativas, elas vão ser esclarecidas nos encontros virtuais, tá bom? Mas cabe destacar que não há um número mínimo de páginas, ou seja, pode fazer uma carta de agradecimento, algo curto, né? Mas também a gente tem que evitar, ter um pouquinho de bom senso para não fazer textos muito longos, por exemplo, assim, com mais de 18, 20 páginas, porque não é porque quando tu vai passar para formato de livro, esse número de páginas aumenta mais ainda, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. As imagens, se forem colocadas, devem apresentar uma boa qualidade.
Não, como eu falei anteriormente, não é um número máximo de autores, de coautores, mas respeitem o envolvimento ativo e colaborativo para assinar o texto. Não vale botar todo o grupo de pesquisa, né? Se não houve participação. Mas agora, se houve participação, acho justo que coloque-se todos envolvidos dentro daquele processo. Um autor, ele pode assinar mais de um texto, ele não precisa ser autor de um único texto, ele pode ser primeiro autor em mais de um capítulo, tá? A revisão ortográfica e gramatical, ela vai ser responsabilidade dos autores. Claro que vai ter um processo de revisão, né? Mas a responsabilidade seria, então, dos autores. A gente vai solicitar que os cumprimentos dos prazos sejam realmente respeitados. Claro que existem tolerâncias, mas tolerâncias curtas, porque é uma obra coletiva e a gente tem um prazo a ser respeitado, ok? Bom, se a gente quer também uma versão impressa, então a versão impressa ela demora um pouquinho mais e o nosso objetivo é que lá no momento da ASF de Pelotas, no encontro de Pelotas, esteja liberado tanto o e-book como a versão impressa, tá? Bom, o uso de entrevistas e imagens deve ser autorizado, então indicada onde que acervo fotográfico foi retirado, se as pessoas que estão prestando a entrevista, elas estão concordando com essa entrevista, ok? Mas essa autorização, ela não vai no livro, ela vai, mas é importante ter essa carta de autorização, ok? Todas as referências devem ser citadas. Eu sei que isso é meio bobo falar, mas enfim, todas as referências devem ser citadas, ainda que seja indireta. Importante que não haja plágios. Bom, pessoal, eu já vou terminando minha proposta, então, aqui, retomando que peguei esses dois memes que falam de 25 anos. Em 25 anos, muita coisa muda. O nosso comportamento muda, a tecnologia muda, como aparece ali na primeira imagem da televisão. A tecnologia muda e a nossa forma de sentir e viver o mundo também muda, né? Então, eu passo para a segunda imagem, que é um momento bem peculiar que a gente vive, que sim, 25 anos atrás, a gente parece que ajudava mais o próximo dentro de um sofrimento. Hoje parece que o sofrimento é midiático e de vez as pessoas ajudar, elas compartilham o sofrimento dos outros. Então, eu acho que, retomando aquela ideia de que a gente vive numa associação que se conhece há muitos anos e que dentro dessa associação se estabeleceu laços, se estabeleceu amizades, eu acho que a gente vive num momento que todo mundo deve se ajudar e voltar a estender a mão como a criança lá em 1995 estendia para o seu amigo e tentar rememorar esses 25 anos dessa associação linda que eu fico sempre encantado em participar. Ok? Pessoal, então, deixa eu voltar para a reunião agora. Agora a gente conversa. Obrigado, Fernando, pela gentileza, pela delicadeza que tu traz a proposta da diretoria, né? A gente fica agradecido pela qualidade do trabalho que tu sempre faz. Não é muito diferente, né, da condução dos teus trabalhos de uma maneira geral. Então, a proposta era essa, a gente, então, abre um espaço para alguma consideração das pessoas que estão aqui, já agradecendo a presença de todos, né, aqui nesse nosso encontro virtual. A gente fica muito contente que vocês tenham acenado de maneira positiva para o nosso encontro. A Doris já se inscreveu, por favor, Doris. Boa noite, colegas. Feliz que todos estejam bem de saúde. Né? Eu queria fazer uma pergunta, porque nós construímos uma ideia, eu, a Luciane Graziotti e a Alice Jaques, mas eu não sei se cabe, não entendi em qual eixo ela entraria. A nossa ideia seria, assim, fazer entrevistas e trabalhar com arquivos pessoais de 3 sócias fundadoras,
e construir um artigo analisando a importância da ASF, o papel da ASF no percurso de 3 sócias fundadoras, a Beatriz Fischer, a Berenice Corsetti e a Marilena Bastos. Mas a entrevista seria uma fonte para a gente construir um artigo. Aí eu não sei se caberia nessa ideia. Então, foi a ideia que nós tivemos e, enfim, partilhando aqui com vocês. Bom, eu acho que as entrevistas já poderiam ficar, né? E esse texto, eu poderia abrir as entrevistas, alguma coisa assim. O que tu acha? É bem uma ideia coletiva, uma construção coletiva. Acho que a gente pode encaixar. Acho que seria lindo, né? Pegar um grupo de pesquisadoras, né? E verificar. Nós pensamos em 3 pelo tempo, né? Porque a gente também não tem fôlego e aí também seria complicado para escrever um artigo. Então, 3 mulheres já é bastante. Essa ideia nasceu, na verdade, eu até mandei uma foto pro Bica um dia, porque quando a gente acha uma coisa legal, a gente fica animada. O nosso grupo é Arquivos Pessoais, e eu estou trabalhando nesse momento com as agendas pessoais da Beatriz Fischer. E nessas agendas, no meio de inúmeros compromissos cotidianos, como a gente tem, as agendas, são 19 agendas, de 95 a 2013, todas doadas para o projeto Memória Faced, disponíveis para consulta. Mas ela anota as primeiras reuniões da ASF. Então, tem a reunião de 95, de 96, as palestras, as anotações que ela fez. Não é muita coisa, porque é uma agenda pessoal. Mas, vendo esse material, eu pensei que muitos sócios devem ter também os seus guardados sobre esse tempo, e aí surgiu essa ideia de produzir um artigo. Mas seguimos conversando depois, não quero monopolizar aqui também, só para compartilhar com vocês a ideia que nós 3 tivemos. E assim, uma questão importante que tu levanta, Doris, que foi a ideia, assim, a gente pensou em 2 livros, mas dependendo da dimensão, são 25 anos, né? Pode ser que tenham 3 volumes, por que não dizer, com sorte, 4 volumes? Assim, eu vejo a Terciane aqui e lembro do Lúcio Kreutz, né? Lembro do Elomar, né? Lembro da Eliane. Então, assim, são pessoas que, de alguma forma, estavam lá no princípio, né? Então, dá para a gente pensar que essa série de entrevistas, eles podem ter também uma coisa que a gente sabe que sempre teve, mas a gente não sabe onde está e se ainda existe, são os arquivos fotográficos da ASF. Hoje a gente não faz. No blog, a gente organizou o blog de novo, fez um novo blog, eu vou botar aqui no chat para vocês. Existem alguns acervos de fotos, mas são muito poucos. Os últimos 4 encontros para cá. Mas possível, eu lembro que quando eu fazia mestrado lá no CIE, tinha algumas fotos reveladas ainda, dos encontros da ASF. Então, isso também pode ser um objeto de pesquisa. Então, a gente, a princípio, pensa 2 livros, né? Mas quem sabe a gente consiga fazer mais, né? Porque a gente tem fôlego para isso, né? Então, eu acho que, por enquanto, não há limite para o que a gente possa pensar. Essa é a grande verdade. Não sei se alguém quer comentar mais. O Jorge chegou agora. Bem-vindo, Jorge, e outros todos. Obrigado, um abraço a todos e todas. Se vocês não se importarem, não tiverem não sei se vocês têm algum questionamento ainda, dúvidas, ou todo mundo está pensando, né? O que vai mandar, o que está querendo fazer, com quem vai escrever, aquela coisa toda. Me inscreva. Por favor, Dilza. Boa noite, queria dar oi para todo mundo aí, que saudades desse povo, né? Isso aí, tão bom vê-los assim, né? Que a gente quase não vê mais, né? Eu tô longe de vocês. Eu adorei a ideia, só que ainda não consegui visualizar o que eu vou fazer, né? Mas assim, eu só queria dar um oi, assim, dizer que muito bom estar com vocês, de fazer parte aí da ASF, né? Que tanto tempo afastada aí, longe. Mas eu me interessei, assim,
Pensei que, né, representatividade das mulheres nas pesquisas, alguma coisa assim, né, as questões de gênero, como é que foram abordadas, foi o que me veio na cabeça ainda, mas ainda não sei o que, né, vou pensar. Obrigado, Dilza. A saudade é grande para todos nós. A Lise Fonseca pergunta se esse material que o Fernando fez vai ser encaminhado por e-mail, mas aqui acho que já temos a resposta, né? Nós vamos enviar por e-mail aos sócios, até para que todo mundo possa fazer essas reflexões acerca de como vai ser a sua contribuição, né? A ideia era apresentar o projeto e a proposta, né, gente? Tendo em vista que a gente não pôde se encontrar esse ano, e a gente deseja profundamente e de maneira forçosa, até diria, a gente poder se encontrar o ano que vem, né? Independente da possibilidade do encontro ou não, a coletânea sai, tá? Mas, na verdade, essa é uma proposta que o Fernando encabeçou e nós da diretoria, que ele também faz parte, né, temos como, né, vamos pensar, produto do nosso tempo que está aqui, né, na diretoria da ASF, esse biênio que a gente tem, tá? Então, a coletânea sai ou não da realização do evento da ASF. Bom, isso é uma proposta mesmo para sair, porque senão, caso não dê, vai ficar para o 27º encontro, quando vê a gente não faz, né, podendo ter um material que vai ficar para pesquisa depois, né? A Vânia se inscreveu, isso? Vânia, por favor, querida. Então, boa noite a todos e todas. É muito legal estarmos neste encontro pensando possibilidades, né, para publicação. E acho que são muitas frentes. A gente eu pensei algumas coisas a partir das provocações de alguns colegas que me chegaram, tá? Então, um grupo do Isales, por exemplo, nós fomos provocadas pela Cris, né? Eu pensei que nós teríamos primeiro este encontro aqui para depois pensar mais elaboradamente o que faríamos, mas quando a gente é provocado, a gente vai pensando já, né? Então, muito bom. E nós pensamos, então, a partir da provocação da Cris Ramil, que está aqui, ela pode falar melhor do que eu, mas nós pensamos em fazer um mapeamento do que foi apresentado, das temáticas, né, apresentadas pelo Isales desde a sua criação, porque no ano que vem nós teremos o debut do Isales, 15 anos, então já seria uma prévia, né, em relação a isso. Nós pensamos em fazer um mapeamento, então, das temáticas apresentadas desde 2006, desde o ano de criação do Isales, até 2019, né, pensando as temáticas. Nós até pensamos já um título provisório para isso, e pensamos, então, fazer isso como grupo Isales. Eu, Eliane e Cris. Mas, claro, nós temos mais pessoas também no Isales, né? Tivemos também pós-doutorandos, e aí a gente vai ainda pensar melhor a partir do apresentado hoje. E particularmente, eu fui provocada pelo Edmar, né? Pelo colega Edmar da UFS, que não pode estar aqui hoje porque está em aula neste momento. E ele pensou em fazer um levantamento, né, e me convidou para fazer isso a partir dos anais, né, o Isales também seria a partir dos anais, mas pensando um pouco o modo, né, não seria entrevista, não seria carta, então fazer um levantamento historiográfico que foi produzido na temática do ensino primário, rural, né, que é uma coisa que nos aproxima enquanto temática, também, desde 95, desde a criação da ASF até 2019. São duas propostas, mas eu acho que são várias frentes, a gente tem várias possibilidades.
foram já apresentadas pelo Fernando, mas que eu acho que vão ser melhor pensadas e a partir da provocação aqui, da reunião, ainda podem surgir outras coisas, que a gente vai pensando. Obrigada. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. O microfone está aberto. Aquele silêncio constrangedor que todo mundo quer falar, mas ninguém fala, né? Desconhecido é tu, Fernando. Sou eu, desconhecido. Não sei por quê. Então fala, querido. Posso falar, então? Pode. Tem uma pequena brincadeira que dá para fazer, que é as fotografias escolares na infância, né? Então, é um trabalho bem bonito de imagens. Por exemplo, o Isales, ele faz um projeto de fazer, ele tem uma sala, depois a Vânia pode explicar melhor. Ela tem uma sala ambiente com que tinha o globo, a bandeira do Brasil, enfim, e faz aquela foto escolar da gente atual, né? Mas eu acho que muita gente tem essa mesma fotografia da época de infância. Então, por que de repente a gente não procurar nossos álbuns e de repente pegar as fotos de infância dos pesquisadores? Eu acho que fica um trabalho legal. Se quisesse arriscar nessa área, quem trabalha com imagem. A Beatriz Dautfischer fez uma vez, ela tinha um projeto sobre isso. Ela recolheu bastante coisa. Também pode se pensar, né? Ela já tem alguma coisa produzida na área, mas pensar para além disso. Eu pensei agora, me veio na cabeça olhando a Patrícia e a Terciane, e viu o Claudemir, né? Não abriu a câmera ainda, né? A gente também ia pensar sobre as diretorias da ASF, né? Quem são os seus presidentes, né? De 2019 para trás, de preferência. Né? A gente pode se organizar, fazer um texto coletivo, né? Da própria construção, né? O nosso blog está desde 2003 as presidentes, entendeu? Então nós tivemos a Maria Helena, Maria Stefania, Claudemir, Terciane, Patrícia e eu. De 2003 para trás a gente não tem, teria que recuperar, mas também seria um exercício legal para ver quem foi o primeiro presidente, quem assinou a primeira ata como presidente. Também pode se pensar isso, né? Digo, presidência e as pessoas que foram das diretorias, não especificamente os presidentes. Né? Pensar as memórias desse tempo, então, enfim, eu lembro dos congressos da Unicinos, Santa Maria, a URGS, UX também, que foi um dos primeiros que eu fui. Então, tem bastante coisa para ser pensada e produzida de maneira coletiva. Eu acho que essa primeira ideia é jogar, né, perguntas, né, questionamentos, enfim. Patrícia. Oi, tudo bem? Boa noite a todos, a todas, que bom vê-los. Estou enxergando alguns aqui, muita saudade de vocês. Na verdade, são muitas coisas para pensar, né? E eu arrisco dizer que talvez vamos ter que fazer uma seleção bem grande, vai ter bastante coisa assim, vai ser tudo. Eu só gostaria de fazer uma colocação bem informal, porque a gente não se reuniu mais como comissão local, né, de Pelotas, né? Vânia está aqui presente, Fernando, o pessoal, né, do CIE, do Isales Cris. Mas, de qualquer maneira, né, Alessandro, se nós não fizermos esse ano de forma presencial, a atividade remota vai ter que sair sim. Isso aí é uma coisa que a gente já tem previsto, tá? Nós não vamos poder passar mais um ano. Na verdade, a decisão de não ter saído do evento esse ano, nós tínhamos uma estabilidade muito grande na UFPEL e um desconhecimento também que a UFPEL poderia oferecer como sistema, né, para nós estar dando suporte, né? Mas então é só para a gente ficar, a gente poderia, mesmo que não for presencial, a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, né? A gente pode fazer o lançamento também da obra juntamente com o evento no formato online, né? Isso a gente vai ter que pensar em alguma atividade que seja menos condensada. Só gostaria de falar em nome da comissão local. Aliás, eu não consultei ninguém, mas nós já falamos isso informalmente. Tá? Bom,
Tá gravado, Patrícia. Tá gravado. Tá certo. Que bom, assim, um aceno positivo da Patrícia, né, da UFPEL, que, independente do como, teremos evento o ano que vem da ASP, né? Quiçá que seja presencial, mas se não, faremos virtual da mesma maneira. Alguma consideração, pergunta? Temos O professor Jorge levantou a mão. Jorge, por favor, querido. Eu acho que é muito interessante a gente contar a história da ASF, né? E existe um artigo escrito, acho que pela Maria Helena, não? Em que ela conta essa história, e aí ela faz os registros também das primeiras diretorias, né? O Júlio, eu, o teu orientador, o Fel, né? Ela faz isso, é bem interessante. E eu pensei que talvez fosse muito curioso se a gente fizesse uma entrevista, por exemplo, com o Júlio. O Júlio está numa fase precária da vida dele, está com problemas de saúde, coisa e tal, mas ele está muito bem, assim, ele pode dar uma entrevista muito interessante sobre o que o inspirou para organizar a primeira reunião que levou à criação da ASF, né? E de como a ASF foi politicamente importante no Brasil para a criação da Sociedade Brasileira de História da Educação. Porque havia uma disputa entre paulistas, né, sobre o ICR, que tinha uma característica especificamente doutrinária e ideológica, sem nenhuma crítica, mas bem específica, e que queria tornar-se uma associação nacional. E em outra instituição paulista, instituição carioca, havia uma outra postura que não aceitava isso. Então havia grandes conflitos assim. E a nossa experiência da ASF aqui, no Rio Grande do Sul, que levou inclusive à criação da primeira revista brasileira de História da Educação, né, que é uma das mais importantes do Brasil, permitiu que nós aqui no Sul, inclusive para evitar o conflito entre essas diferentes posições ali entre pesquisadores de São Paulo, das importantes universidades de São Paulo, Unicamp e USP, nós organizássemos a fundação da Sociedade Brasileira. Então a experiência da ASF, a partir de uma intencionalidade, né, do teu orientador, Alessandro, e do Júlio Kreutz, né, levaram a organização da ASF. A organização da ASF foi uma estratégia extremamente cidadã e igualitária, né, que levou à criação da Sociedade Brasileira e também à criação da Revista Brasileira. E eu acho que essa entrevista com o Júlio seria muito interessante, talvez até com o teu ex-orientador. Acho que é um registro importante para pesquisas futuras, assim, sabe? Eu acho que são... Bom, já que eu não sei se em relação... Acho que são duas ideias. Eu adorei essa tua lembrança, Jorge. Eu ia comentar, até a Vânia colocou ali, né? Nós, acho que todos sabem, né? Todos participaram. Nós fizemos uma live, né? Um mês atrás, mais ou menos, com o Jorge, com a Terciane e com a Patrícia. E foi, assim, um momento de uma delicadeza gigantesca, assim, um encontro de memórias, permeado de histórias, de boas lembranças, de muitas emoções. Foi fantástico, assim, né? Todo mundo gostou, ficou encantado, né? Foi também uma tentativa de nos aproximar de alguma maneira. Então a gente tem ali o canal no YouTube da ASF, que vai ser uma realidade. Nós já tínhamos, se eu não me engano, comentado sobre isso, que fazer essas entrevistas, né, e disponibilizar no canal do YouTube, né, com essas pessoas que fizeram parte. A gente lembrou que a Terciane, como tem o contato ainda do Lúcio, né, fazer essa entrevista, eu fazer com o Leonardo, Patrícia com a Eliane, enfim, né, ou contigo, com as pessoas de uma maneira geral que estavam lá e que permanecem ainda ativamente produzindo, né, academicamente falando. Então o canal do YouTube ainda é uma ferramenta, uma nova ferramenta que vai servir já para o ano que vem. Vamos imaginar que tenhamos um encontro presencial para divulgar as palestras, né, online, de maneira, no mesmo momento da palestra física, distribuir para o canal do YouTube, é uma tecnologia bem fácil de fazer, ou se precisar, fazer todo o nosso evento pelo canal do YouTube da ASF. Se vocês me permitirem, eu gostaria de apresentar o novo blog que a gente fez e o canal do YouTube, só para vocês verem como é que está o layout, ficou muito bonito.
foi um layout que foi uma aluna da UX, se não me engano, que fez até como se diz, ganhou o layout, o logo da ASF, né? Deixa eu só abrir. Então, só um pouquinho. Então, esse aqui era o canal da ASF, tá? Vocês estão enxergando aí? Esse é o antigo canal, não, desculpem, é o blog da ASF. Esse era o que nós tínhamos, né? Tá? Que é o que a gente usava até pouco tempo atrás. Tá? Então, é bem simples, assim, que tinha as informações, né, dos nossos eventos. E aí, o grupo de pesquisa que eu coordeno deu uma melhoradinha. Deixa eu só pegar aqui. E a gente construiu este aqui, cadê? Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui. Tá? Já com um novo logo. Tá? Então, ele já tem esse formato aqui, ó. Então, ele já está com um layout novo do símbolo da ASF, que o Fernando usou na apresentação dele. Aqui já tem a página inicial, né, o propaganda do webinário da ASF, comunicado já que a gente teve o cancelamento, né, do nosso evento deste ano. Aqui tem as informações sobre o estatuto e as diretorias, os anais da ASF encaminha para o repositório digital e o contato. Então, esse aqui é o novo layout, a gente vai manual de uso da logomarca da ASF para fazer o download, então vocês podem usar, e as informações referentes à nossa associação, tá? Então, esse aqui é um, e eu vou agora apresentar o canal do YouTube para quem ainda não teve a oportunidade de ver, tá? O canal do YouTube está apresentando, vai aparecer agora, tá? Tá aqui, então, o canal do YouTube, tá bom? E aqui já tá lá a palestra, uma conversa do Jorge, da Patrícia e da Terciane para vocês observarem, olharem. A ideia é que a gente consiga fazer mais vídeos para disponibilizar aqui, tá bom? Então, era isso. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas só queria mostrar isso para vocês, tá? Terciane está inscrita, por favor. Boa noite a todos e todas. Que bom termos essa oportunidade de nos encontrarmos. Como diz a música, eu vim sem lenço nem documento, né? Ou seja, cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpas, estava na orientação, demorou um pouquinho mais. Eu queria parabenizar a diretoria, né? E aqui em especial, no caso, o Fernando, pela iniciativa, pela organização. Eu acho que é realmente algo fundamental termos essas iniciativas e pensarmos nesses registros, né, de histórias, de memórias. Eu já fiz uma entrevista com o Lúcio, né, está publicada na nossa revista. Penso que Maria Helena, em diferentes momentos, também escreveu. Talvez nós pudéssemos retomar isso e pudesse constar no e-book esses textos, não sei se é o caso, mas enfim. E das entrevistas do Lúcio, a gente pode voltar a conversar, sim. Eu acho que Lúcio, Elomar, Jorge, todas as pessoas que iniciaram deveriam ter um espaço, né, de diferentes formas para aparecerem nesse texto, né, nesses textos que nós vamos produzir. Eu só acho que nós precisamos organizar para de repente, não demandarmos excessivamente dessas pessoas as mesmas coisas, as mesmas situações, né? Eu não preciso, eu acho que até seria bom outra pessoa fazer uma entrevista com o Lúcio, né? Era isso que eu queria dispor, né? Porque talvez consiga ouvir outras histórias e fazer outras perguntas que eu não pensei ou não fiz. E seria interessante, eu acho que seria muito interessante, assim como o Elomar, né, que esteve muito tempo à frente da revista,
e trabalhou muito sobre isso. O Claudemir, que trabalhou também bastante na revista, fez toda uma qualificação, que eu acho que demandaria ali um registro de memória. Jorge, né, com essa memória toda sobre a SBHE, essa relação com o GT da Amped também, acho que são registros bem significativos que nós precisamos deixar e pensar, né, nas novas gerações que estão aqui também podendo circular e pensar e fazer isso frutificar como próprio desse tempo que nós estamos, né, desse convite que vocês nos lançaram para esse registro. As comemorações são sempre muito significativas para esses momentos de registro, né, das histórias. Então, queria só parabenizar e dizer que eu fico muito feliz em ver a diretoria mobilizando esse momento para esses registros. Obrigada. Eu só queria fazer outro apontamento que eu acho que é importante, gente. A gente está... Nós, diretoria da ASF e conselho editorial da revista, estamos junto com o pessoal da Sociedade Brasileira de História da Educação, da Revista Brasileira de História da Educação também, dos cadernos de História da Educação do Brasil, estamos nos reunindo para discutir com a CAPES, né, a questão dos qualis das revistas, né? Todo mundo sabe que a nossa revista é Qualis A1. Eu só queria pontuar para vocês que hoje a revista da ASF, que tem no conselho editorial a professora Terciane e a Doris, e todas essas pessoas que a Terciane falou, é a melhor revista, tem o melhor índice de revistas da área de História da Educação do Brasil. Então, assim, ó, é um orgulho para nós, né, e um orgulho para mim, estou na direção da presidência da ASF, é um orgulho para a diretoria da ASF dizer isso, né? Hoje o maior índice, né, de revista, de qualidade, da História da Educação é o da nossa revista, da nossa Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores de História da Educação. Então, só eu queria deixar isso que é importante também, né? Que é resultado de um trabalho hercúleo das meninas, da Conselho Editorial e de todo mundo que pensou essa revista lá em 95 e logo em seguida depois. Trabalha muitas mãos, né? Então, isso é muito bacana. Fernando, não sei se tem mais alguma coisa para considerar, se não... Não, eu não sei se todos concordam, então, que no início do ano nós façamos uma nova reunião onde as pessoas, onde os pesquisadores coloquem suas propostas, a gente verifique o que está vago, se alguém ficou de fora, se alguém, como alguém a gente pode fazer o contato para tentar que todos participem, né? E para não ter repetições, porque a gente pode cair nisso aí. É muito fácil cair na repetição, né? E eu da minha parte é isso, Alessandro. Eu não sei se todos aprovam que o Google Meet, se está legal, eu achei ótimo. Cabe mais gente, né, Fernando? Eu acho que é mais tranquilo. E uma coisa, né, não se esqueçam, então, dos interessados em encaminhar. O Fernando vai disponibilizar a apresentação, eu vou mandar para todos daquela lista, tá? Quem encaminha, então, o interesse da publicação para o Fernando, que é o nosso editor-chefe, tá? E aí, eu penso que em janeiro a gente faz a reunião com os interessados já. Pode ser assim? Fecha aí. Alessandro, vai disponibilizar essa reunião também lá no canal da ASF? Se todos concordarem, não há problema de eu colocar lá. Posso colocar. Isso é uma boa ideia, eu não tinha dado conta disso. Foi uma reunião gravada, né? Então a gente vai disponibilizar no canal. E também o PowerPoint vai ser compartilhado no final da reunião, por e-mail. Isso. Acho que é isso? Eu gostaria de pedir para que todos abrissem a sua câmera para nós fazer aquele clássico momento de registro. Não é todos os dias que nós temos uma quantidade de pesquisadores de história da educação reunido
de alto gabarito e qualidade acadêmica, né? Então, eu acho, né, que é importante que todos apareçam, né? Saudade de vocês é gigante, gente. Né? Então tá. Eu vou dar um print aqui, façam uns prints aí, por favor. Muito obrigado. Ó, Claudemir, que saudade de vocês todos. Tá? Muito obrigado a presença de todos. Eu agradeço em nome da diretoria pela gentileza, né, por nos escutar. Agradecer ao Fernando pela qualidade que ele trouxe hoje à reunião. Assim, o resultado dessa obra, com certeza, é o resultado do trabalho e das ideias do Fernando, que de uma maneira generosa está contribuindo muito com a gente. Agradecer a Guta, né, Maria Augusta, a Vânia, a Simone, a Carol e a Gisele também, que são os membros da diretoria da presidência da ASP desse biênio 2019-21. Agradecer a todos, um beijo, um abraço, cuidem-se, se preservem, tá? Levem meu carinho, um abraço virtual em todos, tá bom, queridos? Obrigado, não sei se alguém quer comentar alguma coisa a mais, ainda dá tempo. Tchau, abraços, beijos. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.